Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no 21º domingo do tempo comum. Temos a graça de podermos contemplar o Evangelho de São Mateus, que encontramos no capítulo 16, do 13 ao 20. Aqui São Mateus vai nos apresentar um momento muito particular e íntimo de Jesus com os seus discípulos. O Evangelho se divide em dois momentos. O primeiro, o Senhor perguntando quem ele era, o que diziam os homens e o que dizia o seu grupo mais íntimo, os apóstolos. E no segundo momento, a partir da resposta, nós temos aí o foco em São Pedro. Bom, vamos ver primeiramente a parte com Jesus. A primeira parte. Jesus pergunta, na medida que estão aí num momento muito reservado, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então os discípulos dizem aquilo que pensa o povo, que pensam os homens, que pensam as pessoas, ou seja, aqueles que estão mais distantes. Então vão dizer que alguns pensam que é João Batista, outros Jeremias, outro ainda Elias ou algum dos profetas. Aqui nós temos uma visão bastante parcial e incompleta e errônea da pessoa de Jesus. Mas essa pergunta feita aos apóstolos, feita aos discípulos num momento tão íntimo, nunca deixa de ser atual em todos os momentos, em todo o tempo e toda a história da igreja. Porque a cada momento histórico as pessoas pensam algo sobre Jesus. E aqui nós temos essa visão parcial, essa visão que não é integrada dentro do plano salvífico do Pai. Uma visão que não é unificada da pessoa de Jesus, dentro de sua natureza humana e divina. É por isso que Jesus faz a pergunta aos seus discípulos, como também faz a cada um que deles se aproxima, de modo especial após o batismo, na experiência da Eucaristia, do sacramento da reconciliação, na medida em que vivencia também os sacramentos do matrimônio, ou mesmo o sacramento da ordem. O Senhor sempre nos questiona e pergunta: quem sou eu para você? Na pergunta direcionada não mais a um grupo distante, aqueles que da multidão que acompanhava e via e falava sobre Jesus, dos doutores da lei, os escribas, mas aqui aos discípulos, Jesus pergunta: e eu? Quem eu sou? A pergunta exatamente é essa: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, então, ela sempre dizia a você, ela é sempre atual. Quem é Jesus para mim? É aqui que a inspiração é dada pelo Pai a São Pedro. São Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa inspiração na compreensão de todo o Evangelho de São Mateus nos dá a ideia de Jesus ser o Messias, o Cristo, aquele que veio para uma missão, aquele que é o esperado. O Filho do Deus vivo não diz tanto a respeito da divindade de Jesus, mas o coloca como alguém esperado, não menos também importante, como um termo utilizado em vários outros momentos no Antigo Testamento. Jesus, uma pessoa especial, diferente, o Messias, o aguardado. É assim que aos poucos os discípulos vão sendo apresentados à realidade misteriosa da encarnação de Deus. Jesus, homem e Deus. Essa é uma dimensão que realmente confunde, não apenas lá, dizia São Paulo, os gregos como os judeus, mas continua nos confundindo até os dias de hoje. Como é possível tão grande mistério? Como é possível tão grande amor? É assim que Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, está diante de nós. Devemos recordar que todo o anúncio da Igreja nos primeiros anos, nos primeiros decênios, no começo da vida cristã da nossa Igreja Católica, todos os hinos, inclusive as cartas, os escritos, tudo aquilo que girava em torno da Igreja tinha como centro a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Veja bem como nós temos hoje constituído o nosso credo, o credo dos apóstolos. Veja também o hino do Glória na Sagrada Liturgia. Tanto o Glória quanto o credo mostra ali uma grande parte direcionada a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cada vez mais nós precisamos dar uma resposta acertada para o mundo de
quem é Jesus, porque o mundo, a exemplo dos homens da época de Jesus com os seus discípulos, também pensam a respeito de Jesus, mas não tem uma visão unificada, não tem uma visão objetiva e real, completa da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Assim, devo mostrar muito mais do que a catequese recebida e praticada. Quem é Jesus para mim deve agora não mais ser uma resposta pronta do catecismo, não uma certeza daquilo que alguém me disse, ou mesmo do que o padre diz na homilia, mas Jesus deve ser para mim aquele com quem eu tenho uma experiência pessoal, aquele com quem eu encontrei. Porque se o Senhor está vivo e Ele está, é para ter um relacionamento íntimo com você, íntimo comigo. É assim que nós temos a riqueza da oração, que não é apenas destinada a pessoas especiais, aos santos, mas a oração realmente é o alimento da alma. E é ela que alimenta não apenas a alma, mas sobretudo nos dá a compreensão e o desejo de viver as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Bem, essa é a primeira parte do Evangelho. Agora vamos passar para uma outra compreensão também deste mesmo trecho do Evangelho, que é sobre São Pedro. Jesus vai dizer a São Pedro que não foi a carne, não foi como muitos tentam entender Jesus a partir de outros mestres iluminados ao longo da história, comparando a figuras importantíssimas ao longo então da nossa história. Não, São Pedro não dá uma resposta humana, mas Jesus reconhece nesta resposta que nós ouvimos que foi inspiração do Pai. E exatamente aqui neste sinal que Pedro revela a escolha do Pai, é que Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e darei as chaves dos céus nas tuas mãos. Aqui temos uma realidade da constituição da igreja, da autoridade da igreja, do sentido da igreja. A igreja é aquela que ao longo dos séculos deve anunciar ao mundo Cristo Senhor. Nós tivemos muitas pessoas falando de Jesus, tivemos muitas pessoas acreditando em Jesus, mas acreditando do seu jeito, a tal ponto que, sobretudo aquelas que estão dentro da igreja, padres, teólogos, pessoas muito influentes, inclusive, tiveram uma visão parcial e errada de Jesus, talvez com uma boa intenção, mas errada. E assim nós temos os concílios, nós temos os anátemas, nós temos aí as heresias. É preciso compreender que a igreja existe para nos conduzir a esta contínua experiência de fé e uma fé acertada, não inventada em qualquer século com manias e esquisitices, mas a fé que caminha e conduz todos nós para o destino final, que é a grande liturgia celeste na casa do Pai. Querido irmão, querida irmã, essa é a escolha de São Pedro e, portanto, a partir de São Pedro, a importância da constituição, inclusive hierárquica da igreja. Assim nós devemos nos submeter à igreja, e a presença mais próxima de nós da igreja, na sua autoridade, são os nossos bispos, e por confiança dos bispos, em cada paróquia, os padres, os religiosos. Assim a igreja se configura nesta grande unidade, unidade na oração, unidade na doutrina, unidade na caridade. Ora, a escolha de Deus para São Pedro, e por que não Tiago, não porque João, na escolha de Pedro nós temos um mistério também divino. Como é o mistério a encarnação, não menos também aqueles que Deus escolhe e institui para serem as figuras de autoridade para promover esta permanência da verdade da fé. É o que nos diz a primeira leitura, com toda esta dinâmica da destituição do administrador do palácio. Então, sobe-na por uma outra pessoa. Ele é assim que vai governar, portanto, o palácio, sendo o seu administrador, com toda a confiança do rei, sendo para o povo como um pai, abrindo e fechando as portas, favorecendo, portanto, que todos possam ter um justo atendimento, uma justa audição de suas necessidades para a resolução de seus problemas. Assim, a escolha de cada Papa ao longo da nossa história, e não poderíamos esquecer aqui o nosso querido Papa Francisco. E hoje, de modo especial, rezarmos por ele e pelos bispos
de cada diocese, de cada igreja particular, a sua e a minha. Rezemos hoje, portanto, pelo nosso Papa Francisco e pelos bispos das dioceses nas quais nós nos encontramos. A última leitura, ou melhor dizendo, a segunda leitura e último comentário, a segunda leitura retirada do capítulo de Romanos 1, vai dizer exatamente que as escolhas de Deus são insondáveis. São Paulo vai dizer quanta sabedoria, quanta profundidade de riqueza e ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Tanto o mistério da encarnação dizia uma coisa tão sem compreensão, tanto para judeus quanto para os gregos, como também a escolha de Pedro. Por que Pedro? Por que um pescador? Por que ele e não outro? Assim são os desígnios de Deus. Cabe-nos com a certeza e tranquilidade saber que Deus olha o coração do homem e não as nossas capacidades. Olha diferente do nosso olhar humano. E assim recordamos a escolha de Deus por Davi. Quando Samuel, vendo seus irmãos, pensa, é este. Mas Deus diz, não, nem este, mas um outro. E Deus escolhe o mais frágil, o mais novo, escolhe Davi. Lembre-se que o Senhor o escolheu. Na medida que você é batizado e filho e filha amado, você é um escolhido de Deus e tem a sua missão também a ser cumprida, onde você se encontra. Com a certeza de caminhar na fé da igreja, confiando com todo o coração nessa grande experiência de uma grande família, na certeza de que congregamos todos na unidade e na confiança ao Santo Padre o Papa, possamos dar testemunho de amor e de unidade, e não menos de uma grande fé que nos leva a ter a certeza da esperança, de que todos um dia possam conhecer e amar o Senhor Jesus, nosso Salvador. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada.